A chuva caía pesada sobre a cidade, escorrendo como sangue negro pelos bueiros entupidos. O relógio da praça central marcava 23 horas e 55, e o vento frio carregava consigo o eco de passos solitários. As ruas estavam desertas, desprovidas de qualquer sinal de vida, exceto por uma figura solitária que caminhava em direção a um destino desconhecido. No coração do centro abandonado, erguia-se o edifício São Dimas, um monólito de concreto e ferrugem, esquecido pelo tempo. Seus vidros quebrados refletiam a pouca luz dos postes, criando sombras alongadas e distorcidas. Durante o dia, o prédio parecia apenas mais uma relíquia decadente, um lembrete da glória passada da cidade. Mas à noite, tornava-se um organismo vivo, pulsante de segredos que ninguém ousava desvendar. A lenda era clara: quem entrasse no elevador após a meia-noite e pressionasse um botão sem identificação nunca mais seria visto. Relatos diziam que o elevador não levava a um novo andar, mas sim a outro lugar. Um lugar que não deveria existir. Davi, um jornalista cético e faminto por histórias urbanas, decidiu que era hora de testar a lenda. Seu trabalho envolvia desvendar mistérios e trazer verdades ocultas à luz. Ele já investigara inúmeras histórias de fantasmas e acontecimentos inexplicáveis, sempre encontrando uma explicação lógica. Para ele, o medo era apenas fruto da ignorância, e lendas urbanas eram nada mais do que uma forma de manter certos lugares envoltos em mistério. Atravessando os portões enferrujados do São Dimas, Davi sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O ar estava pesado, carregado de umidade e o cheiro acre de mofo e ferrugem. A escuridão do interior parecia mais densa que o normal, como se o próprio prédio sugasse a luz ao redor. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som de seus passos ecoando pelos corredores vazios. O saguão principal era amplo, mas deteriorado. O chão de mármore estava rachado, coberto por uma camada espessa de poeira. Quadros pendiam tortos nas paredes, seus vidros estilhaçados. Ao centro, o elevador aguardava, suas portas metálicas cobertas de ferrugem, como se tivessem permanecido fechadas por décadas. Davi se aproximou, o coração martelando no peito. Seus olhos percorreram o painel de controle ao lado da porta. Botões numerados ainda estavam ali, mas algo chamava sua atenção: um botão sem marcação, um círculo escuro e desgastado. Seu relógio vibrava discretamente no pulso, 0 hora. Ele engoliu em seco. Sua mente cética dizia que era apenas uma coincidência. Nada aconteceria. Com um suspiro profundo, ele estendeu a mão e pressionou o botão misterioso. Um rangido profundo ecoou pelo edifício. As portas do elevador se abriram com um estalo metálico, revelando um interior ainda mais sombrio que o próprio saguão. O ar lá dentro era denso, sufocante, carregado com um cheiro de ferrugem e algo mais, algo podre. Davi hesitou por um instante. Mas era tarde demais para recuar. Ele entrou. As portas se fecharam atrás dele com um estrondo, selando seu destino. O elevador começou a descer. Mais fundo. Mais fundo do que deveria. As luzes tremularam, mergulhando a cabine em sombras pulsantes. Então, tudo ficou escuro. Davi sempre acreditou que cada mistério possuía uma explicação lógica. Sua carreira no jornalismo investigativo ensinara que, por trás de cada conto sobrenatural, havia apenas coincidências e desinformação. Mas enquanto estava ali, trancado dentro do elevador, sentiu algo diferente, uma presença que desafiava sua compreensão racional. O ar na cabine era espesso, carregado de umidade e um cheiro metálico forte, como ferro oxidado misturado ao odor acre de madeira podre. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo zumbido distante dos fios elétricos que tremulavam a cada oscilação da luz fraca no teto. Davi tentou pressionar o botão de emergência, mas nada aconteceu. O painel parecia morto. Nenhuma luz indicava os andares pelos quais passava. Nenhum som mecânico indicava que o elevador realmente se movia. Era como se estivesse flutuando em um espaço entre o real e o imaginário. Ele puxou o celular do bolso e tentou ligar a lanterna. A tela acendeu por um segundo, depois apagou completamente, como se algo drenasse a energia do dispositivo. A temperatura parecia cair a cada segundo. Ele sentia a umidade se acumular na pele,
tornando-a pegajosa, como se estivesse coberta por uma camada invisível de suor frio. O tempo passava, mas não havia como saber quanto tempo já havia ficado ali dentro. Minutos? Horas? Então, um som veio das profundezas da cabine. Um rangido. Baixo, prolongado, como algo sendo arrastado no concreto. O coração de Davi acelerou. Ele prendeu a respiração, tentando ouvir melhor. O som continuou, mais próximo agora. Algo estava lá embaixo. E estava subindo. Davi recuou para um dos cantos da cabine, seus olhos arregalados fixos no chão metálico. O som cessou abruptamente, mergulhando novamente em um silêncio opressor. Foi então que as luzes piscaram violentamente. Por uma fração de segundo, ele viu, refletida na superfície suja do espelho do elevador, uma figura escura, encurvada, de olhos fundos e sem boca. As luzes se apagaram de vez. Davi sentiu a respiração falhar. Sua visão foi engolida pelo breu absoluto. Um sussurro rompeu o silêncio, vindo de algum lugar dentro da cabine. Você não deveria ter vindo. O elevador permanecia imóvel, mas algo estava errado. Davi sentia uma vibração baixa, quase imperceptível, que parecia vir das profundezas. Ele forçou os olhos na escuridão, tentando encontrar qualquer pista sobre o que estava acontecendo. Então, o som começou novamente. Rangidos. Não eram metálicos, como os cabos de aço do elevador. Eram mais úmidos, orgânicos, como algo rastejando lentamente pelas paredes. Davi respirou fundo, tentando manter a calma. Ele já enfrentará situações perigosas antes, mas nada como aquilo. Aquilo era diferente. O elevador não estava apenas parado, ele estava em algum lugar entre o real e o desconhecido. As luzes voltaram a piscar, revelando por breves instantes as paredes da cabine. Mas agora havia algo diferente. Marcas. Arranhões profundos cobriam os painéis metálicos do elevador. Unhas? Garras? Davi não sabia dizer. Mas a ideia de que alguém, ou algo, já estivera ali antes dele fez seu estômago revirar. Ele puxou o celular novamente, mas a tela se manteve apagada. Nenhum sinal de vida. Sem comunicação. Sem saída. O painel de botões também estava apagado. Mas quando Davi passou os dedos sobre eles, sentiu algo gelado. O botão sem marcação ainda estava ali, mas agora parecia pulsar. Foi então que um som diferente ecoou pelo elevador. Um baque surdo. Como se algo grande tivesse caído sobre o teto da cabine. Davi prendeu a respiração. O som veio novamente, desta vez mais forte. Algo estava lá em cima. O pânico começou a se espalhar por seu corpo. Ele tentou se afastar, mas não havia para onde ir. A cabine era um caixão de metal sem saídas. Outro baque. Mais forte. O teto vibrou, e um estalo de metal indicou que a estrutura estava cedendo. Algo começou a arranhar a superfície. O elevador tremeu violentamente. O som dos cabos tensionando foi seguido por um ruído estrondoso. O teto cedeu levemente, como se algo estivesse tentando entrar. Foi então que a escotilha do teto começou a se abrir. Davi gritou e pressionou os botões repetidamente, desesperado para que o elevador subisse. Qualquer andar. Qualquer lugar. Mas o elevador não se moveu. A escotilha estava escancarada agora. Um cheiro pútrido invadiu a cabine, queimando suas narinas. E então, dedos longos e descarnados começaram a descer lentamente pelo buraco, agarrando-se às bordas da abertura. Algo estava entrando. Os dedos descarnados que desciam pela abertura da escotilha eram longos demais para pertencerem a um ser humano. Davi congelou, o coração martelando contra o peito. O cheiro de carne apodrecida tomou conta do elevador, tornando o ar irrespirável. Ele tentou recuar, mas não havia para onde fugir. Então, uma segunda mão surgiu. Os dedos fincaram-se nas laterais da escotilha, rangendo contra o metal. A cabine do elevador estremeceu, e um chiado rouco preencheu o ambiente, como se a coisa estivesse tentando falar.
mas as palavras saíam distorcidas, sem som humano, apenas um murmúrio irregular que fazia a espinha de Davi se arrepiar. A escuridão dentro da escotilha era absoluta, mas algo se movia lá dentro. Pequenos estalidos podiam ser ouvidos, como ossos se deslocando, algo se preparando para sair. Davi agiu por instinto. Lançou-se contra o painel de botões e começou a pressioná-los desesperadamente. Qualquer botão, qualquer andar. Mas a cabine continuava imóvel. Os dedos da criatura começaram a se flexionar, e então um rosto surgiu na abertura. Não era um rosto humano. Era uma massa disforme de carne acinzentada, com buracos fundos onde deveriam estar os olhos. Uma boca larga, com dentes finos e pontiagudos, abriu-se devagar, soltando um chiado abafado. Davi gritou e chutou o painel, esperando que algo, qualquer coisa, fizesse o elevador se mover. Mas a única resposta que recebeu foi um silêncio opressor. A criatura começou a descer. Seu corpo era fino e contorcido, coberto por uma pele doentia que parecia estar derretendo. Os braços se alongavam de maneira impossível, tentando alcançar Davi. Foi quando as luzes do elevador piscaram violentamente. E então, ele caiu. Não a criatura. O elevador. Davi sentiu a gravidade puxá-lo para cima enquanto a cabine despencava em queda livre. O som dos cabos se partindo ressoou no poço escuro. O ar era sugado para cima, e por um momento, ele sentiu que estava flutuando. A criatura soltou um urro estridente antes de desaparecer na escuridão acima. A queda parecia não ter fim. Davi tentou agarrar-se às laterais, mas a força da gravidade o manteve suspenso no ar. Tudo ao seu redor era um turbilhão de sombras e luzes piscantes. Então, com um impacto brutal, o elevador parou. Davi foi arremessado contra o chão da cabine. O choque percorreu seus ossos, e por um momento, ele achou que estivesse morto. Mas ele não estava. Lentamente, abriu os olhos. A porta do elevador estava entreaberta, revelando algo do outro lado. Não era o saguão do edifício São Dimas. Era um corredor. Um corredor longo, úmido e escuro, com lâmpadas piscando fracamente no teto. As paredes estavam cobertas de símbolos estranhos, desenhados com algo escuro e seco. O cheiro de podridão impregnava o ar. Davi sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Aquilo não era um porão. Não era um subsolo comum. Era o andar que não deveria existir. Davi permaneceu imóvel por um momento, tentando recuperar o fôlego. Seu corpo ainda tremia com o impacto da queda, e sua mente lutava para compreender o que estava acontecendo. O elevador não deveria ter chegado a lugar nenhum. Ele deveria ter se espatifado no fundo do poço. Mas não havia fundo. Havia um novo lugar. O corredor diante dele parecia infinito. O chão era de concreto rachado, manchado com algo escuro. As paredes, cobertas de símbolos estranhos, pareciam pulsar sob a iluminação fraca das lâmpadas oscilantes. O cheiro de umidade e carne podre impregnava o ar, tornando cada respiração um desafio. Davi se levantou com dificuldade, apoiando-se na parede da cabine do elevador. Ele não queria sair, mas sabia que ficar ali não era uma opção. A criatura ainda poderia estar por perto. Ele deu um passo hesitante para fora do elevador. O chão era frio e parecia ceder levemente sob seu peso, como se houvesse algo abaixo da superfície. O silêncio era absoluto, tão denso que o próprio ar parecia conter ecos de vozes distantes. Davi seguiu pelo corredor, cada passo ecoando nas paredes estreitas. O medo rastejava em sua mente, como uma sombra crescente que ameaçava consumi-lo. A cada poucos metros, ele via algo cravado nas paredes, mãos. Mãos humanas, ossudas, algumas ainda com pedaços de carne seca presas aos ossos. Pareciam ter sido fundidas ao concreto, como se aquelas pessoas tivessem tentado escapar e sido absorvidas pelo próprio prédio. Um tremor percorreu sua espinha. Ele precisava sair dali. Mas para onde? Ao final do corredor, havia uma porta. Era antiga, de madeira escura e desgastada, com marcas de arranhões profundos. Davi hesitou. Algo dentro dele gritava para não abrir, para não olhar o que havia do outro lado.
Mas ele sabia que não tinha outra escolha. Com as mãos trêmulas, ele girou a maçaneta. A porta rangeu ao se abrir, revelando uma sala ampla, iluminada por uma luz vermelha fraca. O chão era coberto de papéis velhos e fragmentos de espelhos quebrados. No centro da sala, uma cadeira de ferro estava virada para a parede. E nela, sentado de costas para Davi, estava um homem. Ou o que um dia fora um homem. Seu corpo era magro, esquelético, coberto de cicatrizes profundas. Sua cabeça estava inclinada para o lado, como se seu pescoço tivesse sido quebrado há muito tempo. Mesmo sem vê-lo de frente, Davi sentia que a coisa sabia que ele estava ali. Então, lentamente, o homem começou a virar a cabeça. O barulho de ossos se deslocando foi a única coisa que Davi ouviu antes de ver seu próprio rosto olhando para ele. Seus próprios olhos. Sua própria boca se abrindo em um sorriso distorcido. Davi gritou, cambaleando para trás. O homem se levantou, movendo-se de maneira errática, como uma marionete quebrada. Ele avançou. Davi correu. Correu de volta pelo corredor, mas os símbolos nas paredes começaram a brilhar, emitindo uma luz doentia. O chão sob seus pés se tornou viscoso, dificultando cada passo. Ele sentiu o ar se tornando pesado, sugando suas forças. O elevador ainda estava lá. As portas estavam abertas. Davi se lançou para dentro, martelando o painel de botões. Qualquer botão. Qualquer andar. O homem, ou a coisa, estava chegando. Ele ouvia os passos arrastados. Sentia sua presença. As portas começaram a se fechar. No último instante, antes que se selassem, Davi viu. A criatura sorriu. O mesmo sorriso que ele usava ao se olhar no espelho. As portas se fecharam. O elevador subiu. Davi prendeu a respiração. O painel começou a piscar, e os números dos andares voltaram a aparecer. Ele subia. De volta ao edifício São Dimas. De volta à realidade. A cabine parou com um solavanco. As portas se abriram. Ele correu para fora, tropeçando e caindo no chão do saguão. O edifício estava vazio. O silêncio absoluto. Mas algo estava errado. Ele se levantou devagar, olhando ao redor. Tudo parecia igual, mas diferente. Um reflexo no vidro chamou sua atenção. Ele se aproximou, sentindo um frio crescer em seu peito. O reflexo não era o seu. Seus olhos não eram seus. A boca no espelho sorriu. E o elevador fechou suas portas. Davi sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha. Ele não saiu daquele andar. O elevador apenas o trouxe para um novo ciclo. Davi encarava o vidro, esperando que sua mente o enganasse. Mas não. O reflexo no espelho era dele, e não era. Os olhos escuros do outro Davi observavam com um brilho estranho, como se um segredo antigo e terrível se escondesse atrás daquela aparência familiar. O sorriso na boca do reflexo era diferente, mais largo, artificial, como se não pertencesse a um ser humano. Ele recuou, sentindo um nó se formar no estômago. O elevador, atrás dele, emitiu um bip metálico e suas portas começaram a se fechar. Espere! Davi se virou de súbito, tentando impedir que o elevador partisse. Mas era tarde demais. As portas se fecharam completamente, e o botão sem numeração brilhou em um vermelho intenso antes de sumir. O elevador desapareceu, levando consigo a única chance de retorno. Davi respirava com dificuldade. Ele olhou ao redor, tentando encontrar alguma explicação. O prédio parecia o mesmo, mas algo estava fora de lugar. O cheiro de poeira e abandono era mais forte, e um frio cortante percorria os corredores, como se algo estivesse se movendo entre as sombras. Um som baixo ecoou pelo saguão. Um sussurro. Um riso abafado. Davi se virou de súbito, mas não havia ninguém ali. Ou havia? Ele apertou os olhos, tentando focar na escuridão à sua frente. Algo estava ali. Algo o observava, imóvel, silencioso, como se esperasse o momento certo para se revelar. E então, Davi compreendeu.
Ele nunca saiu daquele lugar. O elevador do inferno não era apenas uma lenda urbana. Era um ciclo. E agora, ele fazia parte dele. Os segundos se arrastavam, e o silêncio era tão absoluto que ele podia ouvir a própria respiração descompassada. A sensação de estar sendo vigiado se intensificava a cada instante. Ele tentou se mover, mas algo parecia segurá-lo no lugar. Seus pés estavam presos ao chão. Não fisicamente, mas como se uma força invisível o impedisse de sair dali. A luz oscilou, e por um breve momento, as sombras ganharam formas. Figuras indistintas emergiram das paredes, rostos sem olhos, bocas escancaradas em gritos silenciosos. Eles o observavam. Ele era um deles agora. Davi abriu a boca para gritar, mas nenhum som saiu. Foi então que ele percebeu o que precisava fazer. Tremendo, virou-se lentamente e caminhou até o painel do elevador. Sua mão hesitou por um segundo sobre os botões numerados. Mas ele não precisava escolher. O botão sem nome brilhou novamente, como se esperasse por ele. Seus dedos tocaram o botão, e o elevador voltou a abrir. Mas não para levá-lo de volta. Não para libertá-lo. Ele sabia o que precisava fazer agora. O ciclo precisava continuar. A porta do edifício se abriu, e o som de passos ecoou pelo saguão. Alguém havia entrado. E Davi estava esperando. Se gostou dessa história, se inscreva no canal e confira mais histórias de puro terror desse canal e comente o que achou. Você teria coragem de apertar o botão sem nome? Deixe seu comentário e compartilhe com quem gosta de histórias aterrorizantes.